noite Floripa, boa noite Brasil, boa noite mundo. Eu estou Eustáquio André Patunas e esse é o programa Vida Inteligente. Lembrando a vocês que esta semana, agora neste sábado, viajo sábado e o evento é domingo, nós temos aí, o Fernando coloca aí por favor, vou estar em Vinhedo, sendo chefe de cerimonial não, como é que é o negócio aí? Mestre de cerimônias, nossa senhora, chefe de cerimonial, parece que eu estou no palácio ali. Mestre de cerimônias, vocês podem ver aí, vai ter um evento da Sociedade Brasileira de Obiose, o departamento de Vinhedo, e vamos estar lá aprendendo e fazendo a apresentação. Estão todos convidados da região, é um evento com beneficente, então seria um prazer receber vocês lá. E chamando a atenção também para, na semana seguinte, eu vou estar em Campinas, no departamento da SBE, ministrando o workshop Terapia dos Fractais. Está aqui também para você ver o endereço, onde você contata. Vai ser o dia inteiro, dia 1º de dezembro, um domingo, imperdível o trabalho para as pessoas da região. E finalizando, antes da gente começar o programa, eu estou convidando as pessoas para passarem o Réveillon, nossa, hoje eu estou bem, passar o meu aniversário na Grécia. Eu pretendo fazer os meus 63 anos, passar na minha terra natal, e no dia do meu aniversário, dia 11 de maio, nós vamos estar desembarcando em Santorini. Então eu criei um pacote, onde eu vou seguir isso aqui, e quem quiser me acompanhar, está aqui, entra no www.greciasempre.tv.br, que é o outro programa que eu tenho da Grécia Sempre, lá tem a programação, e tem os preços, tem as condições de pagamento, quem quiser, esteja com a gente lá para festejar. Vamos quebrar prato lá, tomar uso, tomar vinho grego, então vai ser uma grande festa. Vocês estão todos convidados. O preço é muito bom também. Bem, lembrando que hoje nós temos um assunto que há muito tempo eu tenho curiosidade. Eu não conheço absolutamente nada, eu vou aprender hoje. Muita gente, quando eu anunciei, quando eu fiz a mala direta, já conhece inclusive o nosso convidado de hoje, e eu espero que seja um programa muito agradável para vocês. Nós vamos falar sobre Ho'oponopono, acertei? Ho'oponopono. Ho'oponopono, esse aí, lembra do Papai Noel, vamos dizer, então fica mais fácil, não esqueça. Ho'oponopono, tanto aqui como é que se diz, na chamada, vocês perceberam que eu tirei um O, né? Esqueci ali, falei, não, agora já foi, não tem jeito de eu corrigir. Então está aqui o Alex McAllister, lá do Rio de Janeiro, né? Sim. Que está aqui e vai nos falar sobre essa técnica. É uma técnica, o que é isso? Prazer em recebê-lo aqui. Uma satisfação estar aqui contigo. Então, esteja em casa, então. Sim. O Ho'oponopono é um processo, uma técnica que foi desenvolvido no Havaí, é da tradição havaiana, e a palavra em si significa tornar certo, colocar no prumo, endireitar o caminho da pessoa. Esse que é o significado da palavra? Da palavra, em havaiano, o nome é havaiano? Não tem similaridade, vamos dizer. Se você fosse traduzir, não teria uma tradução para a nossa língua. Não, é justamente essa isso que eu falei. Essa técnica é conhecida dessa forma? Dessa forma. Tornar certo, colocar no prumo. Tá, vamos desde o começo. Como é que começou isso aí? Quem descobriu? Como é que foram? Você falou que é uma técnica desenvolvida no Havaí, né? Sim. Então, como é que isso surgiu? Antigamente no Havaí, qualquer desavença familiar, problemas de grupos de pessoas, havia um mediador, um xamã de nome Kahuna, era o Kahuna, e ele é que fazia com que as pessoas tivessem um diálogo entre si, e ele mediava para não haver desavença, briga, o que seja, para chegar num consenso que era o melhor para todos ali. Desentendimento familiar, de qualquer ordem. Qualquer ordem. Então, o Kahuna, sendo uma pessoa respeitada dentro da comunidade, ele conduzia essa terapia, né? E é interessante como... E daí, como é que isso começou a desenvolver, vamos dizer? E como é que isso se tornou público? Era uma coisa meio que doméstica, né? No que consiste a terapia, o Ho'oponopono? Pois é. No que consiste? Qual é a diferenciação com as outras técnicas que tem, vamos dizer? Bom, este Ho'oponopono que a gente ensina, pratica, sim, é diferente desse Ho'oponopono original. Do original, tá. Do original, porque a pessoa que desenvolveu esse Ho'oponopono, o nome dela era Morna Simeona. Ela era uma massoterapeuta e kahuna dentro dessa tradição.
filosófica. Esses são os kahunas, os conhecidos kahunas, são conhecidos. Descendentes deles, né? Sim, Tá. sim. São realmente nativos e tinham essa maneira de trabalhar problemas, e tratar as pessoas. Sim, interessante. O mediador familiar, vamos dizer. E a Morna, ela teve a grande sacação de que não era uma questão exterior, não era lá fora que deveria ser tratado, e sim o interior. Que o lá fora é um reflexo do interior da pessoa. Sim. Então, a partir daquele momento, ela criou esse Ho'oponopono, que é onde a pessoa ela se olha, interioriza, percebe o sentimento que está acontecendo e trabalha em cima desse sentimento. Mas ela modificou a técnica dos kahunas, vamos dizer. Original. Qual era o original que você me disse? É que o kahuna chegava na casa das pessoas e mediava através de conversas. Sim, sim. É uma terapia. Exato. E qual foi o diferencial dela? Para a gente entender só... que ela reparou, digamos, a pessoa está tendo um problema. Sim. Um conflito com outra pessoa. Sim. Tem algo nela que está julgando o outro. Tá. Aí já está ficando... Tá. Então, isso que existe na pessoa que julga o outro, também está no outro. Tá? A gente chama no Ho'oponopono uma memória. É uma crença que a pessoa tem sobre si. É uma memória, eu sou assim. E a pessoa vive de acordo com aquela crença. Então ela busca validação, aprovação daquela crença. Eu sou assim. Então, esse eu que julga o outro é o que tem a emoção, o sentimento, a raiva, a culpa, o que seja. E o Ho'oponopono é justamente o processo de observar aquele sentimento e aplicar uma frase em cima. Você falou agora há pouco, isso aí é importante, porque nós somos espelhos um do outro, né? Sim. O que eu vejo de defeito em você, entre aspas, na verdade é uma coisa que está em mim e que eu estou identificando através de você. Sim, mas não que tu necessariamente tenha aquela índole ou aquele... assim, a vontade de roubar alguma coisa, é diferente. O que tu tens em ti, que está no outro, é essa memória que julga, é a capacidade de julgar das memórias. Tá? Da onde você traria essa memória? O que seria memória ancestral? Seria memória celular? Que tipo de memória? Todas as memórias elas são construídas, incutidas na gente, na nossa formação, através de trauma, condicionamento, educação, cultura. Então, até, digamos, 7 anos de idade, nós somos bombardeados, essencialmente, por toda uma série de coisas. Que a gente não pode fazer nada porque a gente ainda é um aprendiz, né? E aprendemos o quê? Como ver esse mundo. Então, a gente começa a desenvolver uma faixa de percepção. E essa percepção, ela é consequência das memórias. Tá? Sim, e nessa fase que você está falando, foi bom você falar nessa primeira fase, nos empurram de tudo ali. A gente não tem condição ainda de ter o livre-arbítrio, digamos assim. Pois é. Você acha que isso é um dos fatores que desencadeia todos esses problemas futuros? Sim, porque através da dor, do trauma, da imposição inconsciente, né, dos nossos pais ou pessoas em nossa volta, a gente desenvolve defesas. Sem dúvida. Tá? E essas defesas estão registradas nessas memórias. Então, a memória que tu acredita que é tu, ela não quer vivenciar novamente aquela dor. Então, os bloqueios, né? Os bloqueios, o que seja. Então, fica guardado. O corpo também é memória e está registrado no corpo isso. Então, a defesa é essa. Não quero sentir a dor. Então, tem toda uma série de artifícios que as memórias utilizam para justamente evitar essa dor. E chega um ponto onde começa a apelar para química, cigarro, bebida. Aí deriva para os vícios, deriva para uma série de coisas. Que alivia essa dor de se ver ou daquela maquia forma. Essa dor, né? Maquia, essa é uma boa palavra. E essa o Ho'oponopono. Ele, até no fim do programa, eu vou saber soletrar. É uma palavra de origem grega. Tá? É mesmo? Não. Já ficou mais fácil, né? Eu quero saber. Então,
O foco é, então, em cima das memórias? Sim, totalmente. Totalmente, então. O primeiro passo. O primeiro passo é o sentimento que a memória está gerando. No original, que eu dei uma olhada por cima, que eu fui ver ali o que era, Ho'oponopono. Correto. Entendeu? Falava-se muito de aprender a perdoar. Tem alguma coisa a ver com isso? Sim, tudo. Tudo? Então eu preciso fazer isso aí porque eu não consigo perdoar. E eu digo isso em público, foi a primeira vez, eu sou transparente, eu faço de tudo, né? Mas é um bloqueio que eu tenho danado que eu não consigo. Tá. Mas esse bloqueio... Aquela lembrança do que alguém me aprontou, do que alguém me magoou, e eu não consigo transmutar isso. Pois é, mas o fato é que esse grego que julga, que magoa, se magoa, ele não é tu, não é a tua essência. Tá, então vamos lá, o que é isso? Vai ajudar muita gente que tem o mesmo problema que eu, assim, por exemplo. Sim, é entender que o ego, como a gente se apresenta perante as pessoas, é um veículo e ele é neutro. Tá? Agora, o ego é composto de conjuntos de memórias, que são justamente aquilo que foi condicionado, são as crenças sobre eu sou assim, eu sou assim. Então, é a maneira como a gente se apresenta, mas não é a gente. Então, a pessoa, quando ela se depara com uma situação de conflito, de dificuldade, a memória ali dentro, que está se apresentando como uma pessoa, imediatamente ela se magoa, no caso. Tá? Aí ela parte para quê? Para uma defesa em relação àquela dor. O Ho'oponopono é a consciência que isso aconteceu. Então, gerou aquele sentimento, a mágoa. Então, tu pensa, te amo, te amo, te amo, te amo. Em relação àquele sentimento... Ao sentimento, não a pessoa que te magoou. Não precisa, não precisa. E só esse pensamento, te amo, já alivia. Mesmo sendo da boca para fora, sem eu sentir isso? Mesmo sendo da boca para fora. É só pelo pensamento. Tá? Isso é importante. Porque te traz para o presente. E no presente tu tem acesso a tudo que tu és verdadeiramente. A tua essência. No Ho'oponopono a gente diz o eu superior. Sim, a supraconsciência. É uma palavra super... te orienta, te mostra. Então, porque o que a memória faz? Quando alguém te incomoda, tu reage. Sem dúvida. É a memória que reage, não é? Isso aí... porque tem o símile aqui que já me faz reagir. Pois é. Então, quando tu dá esse tempo para olhar aquele sentimento, abençoá-lo através desse te amo, abre-se um espaço de quietude, onde, pela intuição, tu recebe a resposta. Aí que está a diferença entre reagir e responder. Tem razão, mas aí... bom, você tem que ter uma técnica para isso, né? Porque você tem que ter um caminho para isso. O caminho é... E o Ho'oponopono, sim, ele dá esse caminho? Ajuda, vamos dizer, a você... Não é perdoar, não seria perdoar, quer dizer, eu pego o problema, repete isso aqui, quer dizer, alguém me magoou, ele me magoou. Sim. Então eu quero trabalhar isso, eu vou trabalhar o quê? O sentimento. O sentimento, a mágoa, não ele, não vou olhar a figura dele lá como ele me magoou. Porque se tu olhar para ele, vai trazer toda uma série de recordações. Vai potencializar aquilo que eu estou sentindo. Aí qualquer outra situação vai reagir da mesma forma, porque é um padrão e ele é circular e ele busca se sustentar através do quê? Da emoção. Memória, o alimento das memórias é justamente as emoções. A gente diz sentimentos, né? Aí eu vou trabalhar as minhas memórias. Vamos pela ordem, então. Primeiro, então, nós falamos, o primeiro trabalho é... Observar o sentimento. Observar o sentimento. E depois, a sequência disso, vamos dizer, dentro da técnica. Aplicar o te amo. São 4 frases, tá? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Tá? São as frases. Mas o te amo, ele abrange tudo. Tá? Há situações onde a pessoa vai realmente pensar, me perdoe. Tá? Aí a gente tem um e-book que é gratuito, que a pessoa baixa e tem toda explicação em relação... tem um e-book que vocês fornecem, tá? A pessoa baixa lá no site e pode ter uma explicação mais... sobre isso, sobre a técnica em si. Sobre a técnica em si. Vamos voltar lá para o começo ali. Você falou, eu acho interessante isso, para a gente bater um papo a respeito.
do 0 até os 7 anos, que quando nos enchem de verdades, né? Pois verdades que não são nossas. Não. Um monte de verdades. E hoje de manhã eu estava falando ainda no meu programa ali, no Interativo, para a gente se desvencilhar disso depois é uma dificuldade, porque aí já estamos crescendo, já começamos a ter livre-arbítrio, né? Relativo ainda, e a gente vem com essa tranqueirada, que é o termo certo, até os dias de hoje, digamos assim. Sim. E são coisas que eu chamo de cristalizadas, já estão tão impregnadas na gente, que a gente tem que começar a trabalhar isso. Como é que você, claro que você não vai ensinar técnica hoje aqui no programa, mas como é que você trabalha o Ho'oponopono? Ele trabalha esse aspecto de limpar tudo aquilo que não é meu. Porque eu digo, qual é a verdade do McAllister? Qual é a verdade do Eustáquio? A verdade, a nossa verdade, a verdade verdadeira é tudo aquilo que nós vivenciamos, nós tocamos, nós cheiramos, nós experimentamos, não o que os outros nos impuseram. Sim. Então, qual é o caminho que você faz para descristalizar essas coisas que estão lá? Imagina uma roupa encardida demais e que você tem que tirar pouco a pouco. Em primeiro lugar, é se desidentificar com tudo isso aí que tu falou, que são esses conceitos de si e que nós dizemos serem memórias. Sim. Tá? Que são as crenças sobre nós mesmos. Então, essas crenças, essas memórias estão sempre julgando tudo, categorizando na dualidade. Ó, isso é bom, isso é ruim. Isso é da luz, isso é da sombra. Então, quando tu escolhe isso ou aquilo como sendo bom para ti, tu está comprando uma história. Sim. Tá? Mas na dualidade. Então, o Ho'oponopono, o que acontece? Quando tu vê algo e vem o julgamento, tem um sentimento acompanhando, tu acorda para aquele momento, tudo é oportunidade de se despertar, tudo. Então, quando tu percebe aquilo, tu simplesmente pensa, te amo, te amo, te amo, em cima do sentimento, e vai modificar, vai dar uma parada e tu não vai embarcar naquele julgamento. Mas como é que, McAllister, como é que eu vou ter entendimento daquilo, por exemplo? Tem muitas coisas que elas entraram. Como adquirir esse entendimento para fazer esse processo? Em primeiro lugar, tu precisa abrir mão do querer entender. Opa, interessante. Tu precisa abrir mão do querer culpar. Entender de onde veio, quem fez e assim por diante. Mas como adquirir essa neutralidade, que seria uma espécie de neutralidade? Pela consciência do presente. Porque no presente tu não tem essas tralhas, né, tranqueiras, te atrapalhando, querendo impor um ponto de vista. Tu está olhando a partir dos olhos do teu coração, é a tua essência te orientando. Quando tu se permite esse espaço, esse parar. Agora você mexeu alguma coisa, você falou aqui daqui dentro. Isso aqui, a maioria de nós, né, tem uma dificuldade incrível. Sim. Eu estou querendo, pegar o gancho da técnica, claro que nós temos. Como romper todas essas barreiras? Você está falando de eu não olhar com um olhar crítico, por exemplo. Sim. Agora, isso não é fácil à primeira vista eu trabalhar isso. Não é fácil. Onde que eu adquiro essa base, vamos dizer, para fazer a técnica do Ho'oponopono dentro da coisa? Através daquele primeiro manual que você disse? Sim. Para você ter noção daquilo. Tem tudo ali que a pessoa precisa para aplicar e realmente já sair de diversas situações. Nesse tempo todo aí, quantos anos você está? Desde 2007. Desde 2007, trabalhando com a técnica. Eu sou artista plástico. Artista plástico, claro. Aí eu descobri a técnica através de um programa como esse. Sim. E me chamou a atenção justamente por isso que está te tocando. Claro. E aí eu pintei um girassol. Um girassol que para mim representa abundância, felicidade, vitalidade, Depois que você assistiu o programa, você pintou um girassol? Sim, ou durante o programa? Não, depois. Depois que eu estudei as coisas e entendi como é que o processo funciona. Eu achei maravilhoso e queria compartilhar com as pessoas. Sim. Então pintei esse girassol e coloquei ele à venda online. Tá. Aí as pessoas começaram a me perguntar como é que é isso, como é que funciona. E aí fiz um fórum que tu conhece. Sim. E a partir daquele fórum, sessões online e a coisa cresceu. E sempre com essa aplicação em tudo que eu faço. E você tem, como é que se diz?
A técnica, você usa a técnica, que técnica que você usa hoje? Você disse que tem o original dos Kahunas, né? Sim, Ho'oponopono. E depois dessa senhora, é uma mulher? Que você falou? É a Kahuna Morna Simeona. Simeona. É a técnica dela que você trabalha? É, a técnica dela, o Dr. Len, Yaleyakala Hiu Len, ele escreveu o livro junto com Joe Vitale, Sim. que tu deve conhecer, Tá. Limite Zero. Esse livro é o que foi traduzido e apresentado aqui no Brasil e é através dele que as pessoas têm o conhecimento do Ho'oponopono. Se alguém quiser, então, ler Limite Zero é o nome do livro? Limite Zero. E o e-book que a gente dá para as pessoas complementa esse livro muito bem, inclusive esclarece algumas dúvidas. Tem algumas coisas no livro que não estão muito bem traduzidas, uma coisa de compreensão. Vamos fazer uma diferenciação assim, porque deve estar na cabeça das pessoas também assim. Porque o Seichonoye tem alguma coisa, não sei, bate palma, tem uma técnica, lá já assisti, que é a repetição, mexe com os antepassados, tudo. Outras doutrinas, outras filosofias, elas têm coisas similares, né? Tem, lógico. Onde você faz uma comparação, existe uma complementação, existe uma diferenciação, ou elas se completam, digamos assim? Bom, o Seichonoye está dentro da conceitualização do novo pensamento Sim. que se apresentou no final do século XIX. Hoje em dia é Deepak Chopra, Eckhart Tolle, Sim, Um Curso em Milagres, né? Tudo isso dentro dessa conceitualização. A Morna Simeona, como ela teve uma formação cristã também e contato com esses autores, esse Ho'oponopono dela tem também essa maneira de ver, isso, que é algo assim acessível para todos nós, né? Tá. Então está dentro dessa compreensão. Então a pessoa pode ser de qualquer religião, qualquer filosofia, ela vai entender o Ho'oponopono, poder aplicar sem conflito nenhum. Isso é exatamente isso, né? Porque ela já tem uma série de conflitos, ela quer uma técnica. Ela vai pegar uma técnica que ela tem um conflito. Não vai acontecer isso. Não, de forma alguma. Então, não. qualquer que seja a crença, a linha de pensamento da pessoa, ela vai se adaptar com o Ho'oponopono, conforme nós ensinamos, mostramos, fazemos nas vivências, como vamos ter agora nesse final de semana. Isso, nós já vamos falar tem o site aí que nós já vamos mostrar. Me diz uma coisa, e o Ho'oponopono é um tratamento ou não? Como é que a gente pode definir a técnica? Quem procura a técnica, para quê? É um processo de autocura. Autocura. Cura interior, tá? Podemos dizer que a paz que a gente quer no mundo e nas pessoas, na nossa família, essa paz começa em nós. Sem dúvida. Né? Tem que aquietar, né, o nosso ser, o primeiro passo aqui. Pois é. Então esse primeiro passo é justamente a gente se perdoar por todos esses julgamentos que acontecem e que são automáticos, estão dentro do esquema. E quando tu acorda para isso, é quando a pessoa começa realmente, verdadeiramente se amar, se considerar. Então o processo é esse. Se perdoar pelos julgamentos, pelo pai, pela mãe que estão rodando ali na mente, né? Você está desde 2007, você disse, Sim. São 6 anos, 6 anos é muita coisa, digamos assim, né? Qual é você, McAllister, o que você mudou com a prática do Ho'oponopono? Pois é. Você se interessou, achou interessante num programa igual a esse, vou estudar, vou ver, vou aplicar isso aqui comigo. O você antes e você agora. Pois é, o meu compromisso assim, de vida foi sempre dentro do meu trabalho como artista, pintando. E isso se apresentou de uma forma que me surpreendeu a chegar ao ponto de eu... E você era um cara normal, não tinha conflito? Tímido, não tinha nenhuma pretensão de falar para o público, nada disso. Um artista naquela sua função e Zé Fini. Totalmente isolado e sem interesse de me expor dessa forma. Mas, com a aplicação, eu vi no meu trabalho uma série de coisas se apresentando. No seu trabalho? No meu trabalho, na minha relação com as pessoas, família e tudo mais. Por um lado, parece que piorou muita coisa, mas é porque o aprendizado ele traz à tona justamente as coisas que tu não enxergava. Exatamente, isso que é. Tá. Pois é. E que a gente encobre, tem jogo de cintura e sai fora de situações de se ver
E como as pessoas muito inteligentes, racionais, elas têm essa capacidade de encobrir as coisas e serem camaleões. Nossa, né? se não são, exatamente. Então, eu fui assim, digamos. Mas percebi as mudanças em minha vida de tal maneira que, poxa, precisa compartilhar. Isso é para todos. É para todos. Então você fez bem pra caramba para você, digamos assim. Sim, eu quis que as outras pessoas, familiares e todos participassem nessa... Como é que a sua família assimilou isso aqui? Eles praticam? Todo mundo pratica? Podemos dizer que isso aqui é uma prática, o Ho'oponopono? É uma prática, mas a gente não muda ninguém. Não muda. A princípio eu queria que todo mundo descobrisse isso, né? A maravilha que é. Claro, é sempre a apresentação, depois reverbera em alguma pessoa, ela vai lá ver. Pois é, mas aí eu vi que, poxa, a mudança é em mim. Tudo em minha volta muda naturalmente na medida que eu vou mudando a minha atitude. Mudou sua percepção também de ver as coisas? Você falou agora há pouco. Sim. Eu poder falar, transmitir essas coisas que antes eram abstratas para mim, mas agora eu tenho hoje essa você compreensão. Tem entendimento. Tenho entendimento. Tá. Eu posso olhar e já a gente vê o padrão, como é que ele se desenvolve, como é que ele amplia, como é que ele busca se sustentar, se perpetuar. Então isso aí é... O Ho'oponopono, ele tem limite ou não? Não tem limite. Não tem limite. A partir do momento, então, que eu consigo me perdoar, consigo compreender, consigo ver isso aqui, por que eu deveria continuar com a prática, digamos assim? Porque a prática em si é consciência. É só um nome. O nome em si, até era bom dizer, são duas palavras do havaiano juntadas numa só. Então, Ho significa causa e Ponopono é perfeição. Causa, perfeição. Tá? Te traz para a tua essência, para a consciência de quem tu és verdadeiramente. Isso aí você está sempre experienciando, sempre crescendo, sempre tendo uma nova consciência. Pois é. Então... Você está aqui em Floripa para fazer uma vivência. Nós já vamos conversar mais, mas eu quero falar da sua vivência. Você vai fazer vivência de Ho'oponopono, você vai explicar isso? Sim. Ô, Fernando, põe um pouquinho agora, depois a gente põe no final de novo. Põe a imagem aí do workshop, que olha, tá vendo? Ó, isso aqui que eu capturei ali, ó. McAllister, o portal, isso aqui que você... E daqui a pouco ele vai subir. Ho'oponopono FT e mais. Isso, nós já vamos falar de FT também, né, que você vai apresentar lá. Sim. E aqui, daqui a pouco, não dá para... No monitor eles devem estar vendo. Depois você volta para o endereço, Fernando, né, para deixar fixo mais um pouquinho mais para frente. Esse é o local, né, paradisíaco lá em... o Tomo do Sol. Caldas da Imperatriz. Então o evento vai ser aí. E você vai estar fazendo uma vivência sábado e domingo? Como é sábado e domingo. Sábado e domingo, e amanhã tem palestra lá. Uma palestra gratuita. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a participação, como fazer, os telefones, vão passar tudo. Outra técnica, que daqui a pouco a gente volta para o Ho'oponopono. Mas nós estávamos falando nos bastidores, antes de começar o programa, EFT. O que é isso aí? Pois é, o EFT em inglês é Emotional Freedom Technique, técnica de libertação emocional. Através dos toques em meridianos, e aqui no Brasil muitos terapeutas, psicólogos estão utilizando nas suas práticas e tem resultados realmente impressionantes. Como é que é essa técnica? Ela é uma espécie de... O que é? Toque manual? Toque é uma acupuntura sem agulhas, né? Acupuntura sem agulhas. Sem agulhas, E o que você vai fazer? Você vai fazer atendimento ou você vai ensinar técnica? Como é que Não, é a gente participa, todo mundo. Uma pessoa geralmente uma pessoa se apresenta ali com alguma questão. A gente não abre uma questão pessoal, nada disso, mas é o sentimento que a gente trabalha. Então a gente aplica o EFT com frases intuídas do Ho'oponopono. Então tá, isso que eu queria saber. Então tem ligação? Tem, EFT com por isso que juntei dessa forma. Porque se você fala uma acupuntura sem agulhas, para uma acupuntura sem agulhas eu preciso saber os meridianos, porque eu preciso saber onde é que eu vou tocar. Sim. Como é que você passa essa questão de onde eu saber onde é que eu vou tocar? Bom, aí é pelo exemplo, né? Sim. A gente coloca a pessoa aqui à frente, né? Todos estão em volta ou à frente e vamos tocando juntos esses pontos aqui. E segura o pulso e acabou. O EFT tradicional ele tem mais pontos, mas aí está dentro de um ambiente terapêutico e tudo mais. Aqui a gente está auxiliando a pessoa a libertar aquelas identificações que eu te falei, que no Ho'oponopono ficam bem claras. Essa técnica do toque tem alguma coisa similaridade com o rebirthing ou não?
O rebirthing funciona através da respiração. Nós utilizamos da respiração também. Toda a minha experiência está inserida nesse trabalho, né? Porque o Ho'oponopono, ele me trouxe uma meditação. Ótimo. Tá? Essa meditação te coloca num ponto de vista onde tu olha isso que eu falei da dualidade. Tá? Então, aquela frase de Jesus, estar no mundo, mas não ser dele, sim, é essencialmente isso que tu consegue perceber. Isso é importante, porque é uma coisa que eu brigo bastante, discuto bastante, que as pessoas têm a mania de repetir as coisas, ou então dizer eu conheço e não conhece coisa nenhuma. Gratuitamente. Gratuitamente. Então, é importante, eu digo, puxa vida, o McAllister deu uma entrevista ali e falou com a gente, não, mas eu sei de Ho'oponopono, disso aqui, mas fala alguma coisa, não sei. Então não adianta, as pessoas têm que ter essa consciência e têm que ter essa facilidade de conseguir realmente enxergar a dualidade, ter consciência daquilo que fala e daquilo que experiencia. Sim. Isso, o Ho'oponopono, ele tem condição de fazer com que a pessoa realmente saiba o que ela está falando e o que ela está falando é verdadeiro. Isso é verdadeiro. É entender que o poder superior, Deus, não faz asepsia de pessoas. Então, utilizando o Ho'oponopono, com essa percepção que nós ajudamos a pessoa a ter, ela olha as coisas sem esses julgamentos, né? Consegue fazer isso, cada um no seu processo, cada um no seu tempo, pessoas demoram mais. Algumas pessoas demoram mais, mas isso é cada um no seu tempo. Como você falou agora há pouco do que você tem um fórum, né? O portal, né? O portal é essa meditação que a gente faz. É o portal. No que consiste isso? O que é essa meditação? A meditação é um enraizamento, é uma meditação tradicional. Eu preciso, para eu entrar no portal, que nós estamos falando do portal, mostramos o endereço, daqui a pouco nós vamos dar o endereço. Eu preciso saber Ho'oponopono ou eu posso entrar? Hoje alguém logo mais quer entrar no portal. O que acontece? O ideal é realmente já estar praticando o Ho'oponopono. Assim. Tanto que na busca as pessoas sempre chegam. Que eu vejo que você tem muita prática, né? É uma prática, o Ho'oponopono é uma prática, né? É uma prática. E vocês fazem essa prática. Sim, no portal. No portal. Isso que é isso, por isso que eu quero explicar para o público. Porque o portal, essa meditação, como é um enraizamento, é um reconhecimento da nossa ligação com terra, né, o corpo com terra, ao mesmo tempo... Enraizamento, podemos dizer um aterramento também? É um aterramento. Aterramento, tá. Também. E ligação com a fonte. Sim. Tá? Dentro da proteção de um tubo de luz. Você cria uma egrégora. Pode-se dizer uma egrégora que vibra a paz. Paz. Aí não tem interferência de crenças em entidades ou formas de pensamentos ou conceitual. Então, tu sobe, a tua percepção de si sobe até esse lugar que é o campo de infinitas possibilidades. E ali é que tu consegue olhar, usar o Ho'oponopono, usar o EFT, e realmente transcender. Isso é uma prática em grupo, então. Em sendo uma prática em grupo, você está potencializando. Realmente são... a ideia é essa, mas nós procuramos mostrar para a pessoa que é bom fazer isso todos os dias. Porque pela respiração tu já se liga no portal. E o portal é importante por ter mais pessoas fazendo junto, por ser um ambiente imune, digamos assim, onde você cria isso que você falou, o tubo de luz, alguma coisa assim? O local em si, ele vibra o amor verdadeiro. Tá. E pela ressonância, mesmo que a pessoa não tenha muita prática, ela se alinha. E automaticamente a limpeza se procede nela, né? No ambiente de vivência, como vamos fazer, as pessoas começam a lacrimejar os olhos, elas sentem muita luz. Sim. Tudo isso através dessa... As manifestações da energia, digamos assim. Da energia, né? Do bem. Da egrégora formada. Amanhã, por exemplo, uma pessoa descobre que você vai ter... Mas só entra através de senha? Não, tu quer dizer as sessões online? Exatamente, as sessões online. Não, é gratuita, a pessoa clica no link e ela já está na sala. Amanhã alguém de curioso, como nós estamos aqui, claro, como você começou também no Ho'oponopono, alguém vai querer também acessar lá.
Essa pessoa que entrar, não conhece absolutamente nada de Ho'oponopono, Sim. como é que ela vai se sentir nesse ambiente que você cria? Pelo que nós temos assim de depoimentos, na própria sessão, as pessoas se sentem maravilhadas, porque Opa. é energia. Energia, tu não precisa explicar as coisas. Então é só energia, ninguém fala nem nada ou tem uma Não, orientação? a gente fala dentro de uma condução, Tá. Mas tem pessoas que nem conseguem ouvir o que está sendo falado, Sim. porque ela já se conecta porque é uma coisa muito pessoal. Claro. Tá? Então a condução é individual, né? a condução te leva até um determinado ponto e ali é tu com a tua essência. E é por aí mesmo. E esse tipo de trabalho tem duração de quanto tempo? A sessão a gente faz, essa subida ela dura meia hora por aí. Tem que ser pelo menos o tempo da pessoa poder... Pois é, mais do que isso já começa a dispersar essa palavra. E fica uma hora ali todo mundo junto, aí ficamos respondendo perguntas, conversando e acaba a sessão. O Ho'oponopono, você só trabalha ele virtualmente ou não? Vocês têm coisas presenciais também? Com exceção dos workshops, essa coisa. No Rio de Janeiro, onde você mora, vocês têm algum grupo ali, alguma coisa Não, que vocês façam? A gente não tem feito isso em função de uma série de coisas, claro, uma série de fatores, o próprio teu compromisso e as pessoas têm todas essas coisas. Nós temos concentrado mesmo as vivências no presencial. Estivemos em Curitiba, Sim. agora em Porto Alegre. E em Porto Alegre é interessante porque, sendo um feriado, tinha poucas pessoas de Porto Alegre na vivência. A maior parte veio de Recife, de Brasília, de Belo Horizonte. Mesmo? Pois é. Vieram para Porto Alegre para participar. Que interessante. Então isso acontece mesmo, é interessante essa parte. E você, quando que você começou a fazer essas vivências fora, vamos dizer? Quando é que você começou a colocar? A primeira foi em 2009 em Salvador, na Bahia. Depois fizemos Belo Horizonte, aí Brasília, e aí começou São Paulo e está desenvolvendo dessa forma. E a receptividade você está sentindo como ela sendo há uma resistência. Por que essa resistência? No seu ponto de vista, por quê? Por ser uma técnica nova? O que é? Técnica nova, não no sentido de pouca gente conhece o Ho'oponopono que a gente diz. Há um interesse em Ho'oponopono dentro da ligação com o Limite Zero, o livro do Limite Zero. Sim. Quando eu tinha o contato com o Dr. Len, ele tinha me pedido para organizar o primeiro workshop dele aqui no Brasil, mas aí aconteceram uma série de situações, de copyright, não sei o quê, e aí ele deu uma afastada, pediram para ele não participar, aí eu perdi o contato com ele. Sim. E aí eu comecei a desenvolver o trabalho por conta própria, sem forçar muito essa coisa do Ho'oponopono, porque eu achava que, vou respeitar os direitos, né, que eles... Mas como é que pode ter isso aqui? Como é que o negócio dos Kaunas, por exemplo, pode ter algum direito, digamos assim? Na minha opinião, eles acharam que as técnicas da Morna, Sim. que ela apresentou, eram proprietários, né, como se diz? De propriedade. De propriedade. E eles tinham os direitos sobre isso, não queriam ninguém mais utilizando. Puxa, né? É um absurdo, né? Fiquei afastado, mas como te falei, eu comecei você não a quis ver... ter uma implicância legal, eu sei como é que a gente fica nessa situação, né? Mas aí eu vi que essa linguagem está por toda a internet, né? Não tem copyright disso ou daquilo. Agora, você, com esses seus 6 anos aí, você sente o crescimento da técnica ou não? Tá crescendo. Muitas pessoas, principalmente terapeutas, estão aplicando, porque a prática é tu consigo mesmo, não é? Sim. Que tu vai fazer isso com alguém, né? O que a gente faz no grupo é apresentar, responder perguntas, esclarecer dúvidas e a pessoa pegar aquilo e aplicar no seu dia a dia. Sendo ela terapeuta, melhor ainda, no sentido que ela pode auxiliar os outros nesse aspecto. Nós falamos aqui nos bastidores, antes de começar o programa, sobre outras técnicas. Você disse que você é reikiano também, né? Você faz já fui. Já foi. Fiz mestrado e isso, mas eu Você é mestre de reiki? Mas sim, eu não aplico, não uso. Não aplica mais. Não. Você não usa isso hoje na... Não, mas... Você não vê necessidade em ter uma associação? Não, pessoalmente não. Eu tenho um amigo que usa. Tá, no portal. No portal? É isso que eu queria ver. Você acha que o Ho'oponopono, ele é por si só autossuficiente? Sim. Ou se
uma outra técnica associada potencializaria mais? Essa é a razão da minha pergunta. No meu caso, o Ho'oponopono, ele me trouxe essa meditação que eu te falei, que é o portal. Isso dentro do que eu intuí, que foi claro para mim. Ah, sim, o portal foi fruto disso. Fruto disso. E, inclusive, o uso dessa pilastra, que é uma ferramenta dentro do Ho'oponopono, se apresentou dessa forma. E outros já usam outras técnicas? Usam outras técnicas, O diferencial nisso que a gente faz é que o portal te coloca naquele ponto de vista diferente do ponto de vista de memórias, porque tem muita memória... Isso é bacana, isso é importante. Quer dizer, nós estamos falando aqui, as pessoas tentam imaginar, mas não tem condição de visualizar o que você está falando, né? Não tem. Porque, geralmente, quem busca Sim. é uma memória. Tá? É claro que é. E essa memória, chega uma hora que ela também precisa ser limpa. A pessoa precisa abrir mão com a identificação, com aquela memória buscadora que lhe trouxe até aquele lugar. E isso é uma das coisas que a pessoa mais resiste, né? Porque ela acha que aquilo é ela. Qual é a memória, nesse teu tempo de experiência, qual é a memória mais difícil, digamos assim, de ser trabalhada, hein? É justamente essa, porque tem a ver com a autoimportância e a percepção de si como sendo algo do bem. Porque a memória ela tem uma conceitualização do que é o bem, do que é bom. E ela é motivada por isso. Ela sempre está achando que precisa melhorar alguma coisa. Mas isso é fruto do meio ou é do próprio ser? Não é do ser, isso é do meio, da do cultura, meio, tá. Como a gente aprende. A gente aprende. Ah, sim, claro, você já está. A gente aprende que tem algo quebrado na gente, sim. que precisamos consertar. Tá? A nossa proposta é que não tem nada a ser consertado, nada a ser evoluído, nada a ser mudado, que nós somos seres perfeitos e estamos simplesmente nos expressando através de filtros de crenças que acreditam na imperfeição. Então, o que é manifestado... que parece como imperfeição, na realidade é uma manifestação perfeita da imperfeição, de uma crença em imperfeição. Mas tudo é perfeito. Sem dúvida. Né? Mas as crenças fazem com que mostram que é imperfeito porque nos subjuga e é uma forma de dominação. A dor é real, sim, a gente sente a dor, a gente sente sofrimento, mas tudo isso são manifestações perfeitas de crenças. Sim, a dor como é que se diz? É uma derivação do bem-estar, né? É um bem-estar que não foi bem cuidado, vamos dizer assim. Então você pode transmutar isso, você consegue através da... Sim, através do portal, no caso. Então, a partir do momento que você dá entendimento para esta memória, você resolveu tudo. Uma vez que tu entende, libera a carga de energia daquela memória. Aquela memória, ela não é... Porque às vezes as pessoas ela deixa de ser alimentada. Deixa de ser alimentada. As pessoas acham que deletou a memória, limpou a memória. Não é bem assim, né? Não é assim. Ela faz parte da tua história. Mas então, se tu sofreu um trauma, um abuso na tua infância, ali a carga está liberada. Aquilo não te define mais como uma pessoa vítima. Então tu pode falar, tu pode trazer... Então aquilo se apresenta e você resolve. Resolveu, sublimou. É isso? Sublimou, é isso aí. Então aí já não fica mais resquício daquilo. Tu pode falar, contar aquela história, mas ela não mexe mais. Isso, não está envolvida de emoção, não tem mais nenhuma dor, não tem mais nenhuma raiva, não depende de perdão, não depende de coisa nenhuma. Tu não precisa defender aquela história. Eu sou vítima. Tu não precisa mais reforçar cenários onde as pessoas em sua volta vão te vitimizar. Que nos relacionamentos... principalmente homem e mulher, geralmente isso é o que acontece. A gente tem presenciado muito disso. Boa, você tocou no tempo ainda. Você tocou numa coisa importante, no relacionamento. Como é que é isso? É basicamente isso. A gente busca no outro. Porque geralmente não dá certo já desde o começo. Porque eu vou procurar meu arquétipo, a minha felicidade está no outro, a minha felicidade está numa mulher, a felicidade da mulher está dentro de um homem, né? Então a gente projeta a nossa felicidade no outro. Como trazer essa consciência através do Ho'oponopono de que você não precisa de ninguém para ser feliz. Você precisa estar feliz para você compartilhar com alguém que seja feliz também. Como é que é isso? Você falou no relacionamento. Como é que, nessa sua experiência, como é que você desenvolveu, como é que você conseguiu, qual é o resultado que você obteve em relacionamento?
O relacionamento mais importante é tu consigo mesmo. O mais importante mesmo, porque a partir do momento que eu me amo, eu posso amar outra pessoa, né? É a pessoa que vai realmente corresponder a esse amor que tu tem. É o símile, né? Ela chega para ti. Claro, porque eu estou vibrando aquela coisa que é exatamente semelhante atrai semelhante. Tu não precisa mentalizar, forçar nada. E você tem visto isso na prática? Na prática, as pessoas que me cercam são todas amorosas. Graças a Deus eu fico bem contente. Está melhorando muita coisa. É mesmo? É. E entre elas também ou não? Porque geralmente vão dizer, aí alguém hoje se encanta pelo Ho'oponopono aqui, o que você falou, mas o companheiro ou a companheira, opa, eu não quero nem saber disso aí. A pergunta é, o fato de eu começar a praticar pode ajudar Sim. a mudar essa concepção do meu companheiro, da minha companheira? Pode mudar, mas se a motivação for nesse sentido, de que precisa melhorar alguma coisa, aí tu está reforçando ainda a ausência daquilo. Mas ele mas tem que começar de alguma forma, né? Sim. Pode ser até por... Quem é que procura médico? Quem está doente, né? Sim. São geralmente. Então, eu preciso ir com esse problema, com essa minha intenção, para chegar dentro do Ho'oponopono depois, ter a consciência disso aí que você está explicando, que a partir daí eu posso ter um entendimento para poder ver de um outro prisma. Porque dentro do que tu falou, não é lá fora, não é aquela pessoa que vai te fazer feliz, tá? Então, a tua felicidade, ela parte de ti mesmo, de dentro de ti. E aí tudo em tua volta muda para melhor. As pessoas não se amam, né? É incrível. A maioria das pessoas não se ama. Porque a mídia, em geral, ela está afirmando o quê? Que falta uma série de coisas e que precisamos sofrer, e é uma coisa... As subliminares, as mensagens subliminares todos os dias. Sempre. Vamos falar um pouco a palestra de amanhã. Que você... estamos falando de Florianópolis aqui, né? Para quem nos assistir logo mais, pelo YouTube também. Amanhã você vai ter uma palestra lá em Caldas da Imperatriz, é isso, né? Ô, Fernando, põe aí o endereço, dá para ver aqui, ó. Rua Nossa Senhora da Rosa Mística, 321, tá aí os telefones. Essa palestra é gratuita. O que você vai falar nessa palestra gratuita? Eu vou apresentar... No espaço Tom do Sol. Tom do Sol. Eu vou apresentar essencialmente isso que estivemos conversando aqui. Sim. E aí vou abrir um espaço para perguntas, né? Porque, no geral, as pessoas que chegam lá têm já algum interesse em saber mais sobre Ho'oponopono e conhecer pessoas que têm essa prática. Então amanhã é uma palestra aberta, as pessoas vão poder fazer as suas indagações. Pois é. E também até se inscrever para o workshop de sábado e domingo. E vamos fazer um sorteio também para as pessoas que estão vendo o seu programa. E inclusive para colocar no assunto, né, vida inteligente. E aí vamos saber a origem do e-mail. E os e-mails vão ser sorteados. É um curso Ho'oponopono digital. Opa, olha aí, ó. São, parece que 2 e-books, 3 MP3, né, gravações, e um vídeo que mostra toda a minha caminhada e o que o Dr. Len me transmitiu. Que bacana. De uma maneira bem enxuta e fácil de entender, sem enfeite. É isso que é o mais importante, né? Inteligível para todo mundo. Pois não é uma coisa que vai tomar muito tempo da pessoa, ela já vai poder pegar e aplicar. Tá, e depois no sábado e domingo o que você vai fazer? No sábado a gente vai fazer alguns exercícios relacionados ao Ho'oponopono, porque tem várias ferramentas. Sim. Tá? Aquele girassol que eu pintei é uma ferramenta no sentido que tu olha para ele e ele vibra essa lindo, né? prática. É matemática pura aquilo lá também, pois né? Puxa vida. Então, tem outras ferramentas que são pelo pensamento, por palavras, e a gente vai apresentar isso para as pessoas. Nada melhor do que exercitar aquilo, é vivência mesmo, né? A pessoa experiencia isso aqui, né? E a gente faz isso dentro do portal. Sim. Que olha vibra, que legal. Então você cria um ambiente, a ambiência. E aí facilita a pessoa, pela ressonância, captar o que a gente está transmitindo. E aí no domingo vamos usar do EFT. Opa, EFT. Tá, e me diz uma coisa, isso é importante, ninguém sai de lá formado em Ho'oponopono, né? Porque não, tem gente que faz um curso ali e sai por aí falando. Como é que você tem visto isso? Nós não estamos criticando ninguém, nós só estamos chamando a atenção para as pessoas tomarem cuidado. Tem técnicas que não é assim, você tem que desenvolver, como
o Macalister está falando. Você não pode sair, assistir uma palestra amanhã, não vou nem fazer o workshop porque eu já aprendi tudo. E aí você começa a fazer besteira, acaba criando muito mais problema do que aquilo que você tem, né? Quero que você fale exatamente nisso que as pessoas sempre fazem e não é o correto. Nós temos a nossa colaboradora em Curitiba, a Elusa Vignati. Ela, há muito tempo, ela já vinha me falando, precisa apresentar mais o Ho'oponopono, porque tem muitas coisas sendo apresentadas como Ho'oponopono e não são. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, sim. Então, como tu disse, sem tirar o mérito, claro, questionar, claro. A gente prefere que a coisa seja bem simples, tá? E a minha parceira que faz as vivências comigo, o nome dela é Márcia, ela sempre tem esse zelo no sentido de não escandalizar ninguém, quer dizer, fazer o trabalho, mas justamente evitando essa coisa do conceitual. Então, claro, a gente não entra nos aspectos assim, às vezes a pessoa pode achar, tem reencarnação, tem esses conceitos. Respeita totalmente. Porque a conceitualização, ela afirma demais essa questão das memórias. Então, a gente tem esse zelo em relação às pessoas, no sentido de permitir que elas cheguem até nós e possam usufruir dessa vibração do conjunto. Sem você mexer em absolutamente nada Ela que vai se permitir receber o que é para ela receber, se ela quiser. Então é um trabalho com responsabilidade. Responsabilidade. Isso que você vai fazer no domingo, no sábado e no domingo. O Fernando, põe aqui de novo, que eu quero que anotem aqui. Como é difícil chegar lá? É fácil chegar lá em Caldas da Imperatriz, nesse endereço? É fácil? Então tá, depois vocês podem telefonar ali. Estão aqui os telefones, Espaço Tom do Sol, é aqui em Caldas da Imperatriz, simples, vai pela 282 ou não? Isso? Então nesse final de semana. Macalister, me fala um pouquinho mais então, nesse tempo que ainda nós temos, o que você... o que faria com que você indicasse para as pessoas o porquê de conhecer a técnica do Ho'oponopono? Vamos recordar, nós falamos no começo e vamos falar no final. Sim. O que te trouxe de bom, de novo, e o que você pode criar de expectativa, e aqui nós estamos falando de criar expectativa, sem o medo da frustração, porque a expectativa aqui está sendo honesta. Ninguém está falando que você vai ser anjo, ninguém está falando que você vai virar guru nem nada, não é? Nós estamos explicando. Então, me incentiva o pessoal a conhecer o Ho'oponopono. Pois é, em primeiro lugar, a pessoa aprende a abrir mão do sentimento de culpa. Opa, isso que a gente carrega. Você não tinha falado nisso ainda, tá? Pois é, tem muita coisa para falar. É assim, né? E, ao mesmo tempo, ela começa a olhar os seus medos e ver que não são bichos de sete cabeças, né? Que ela tem a condição de olhar e, nesse olhar, ela pode se libertar do medo. Até desses medos bobo, assim, barata, todos. Aranha, essas coisas? Você inclui tudo? Inclui tudo. Aí o FT entra justamente para liberar. Claro, tem as técnicas adicionais. E a pessoa, muitas vezes, pela primeira vez, ela tem esse reconhecimento de si como um ser perfeito. E com esse acesso ao eu superior, podendo trazer orientação para ela. Olha que bacana. Então, quer dizer, eu vou ter a consciência de que eu sou perfeito, então tudo que é imperfeito não pode estar comigo. Pois é, só existe o bem. Começa a se entender assim. Entender que esse mundo que a gente vê como imperfeito é consequência dessa formação através das memórias. Né? E as outras três palavrinhas mágicas que você falou, eu te amo, eu te amo, eu te amo, vamos dizer, como é que é? Te amo, sinto muito, me perdoe, sou grato. Quer dizer, é só eu pronunciar, mesmo eu não tendo consciência disso, vai funcionar. Porque tu não está intencionando nada, tu simplesmente reparou que aquilo está te incomodando. Sim. Aí tu pensa em cima do sentimento, tu pensa te amo, te amo, te amo. Porque todo mundo tem essa dificuldade. A gente fala assim, mentaliza, você está falando de tubo, né? A gente mentaliza o tubo de luz azul. Putz, o cara fecha o olho e não consegue, né? Aí vem outra coisa. Exatamente. Então, o que vale é a intenção, né? Porque se ele
É a consciência, A consciência do que está vibrando ali. Por isso que a preocupação, que isso que eu estou falando, a pessoa às vezes ela tem a preocupação de alguma coisa, de dizer eu te amo, vamos repetir, vai, que as pessoas vão aprender esse final de semana. Eu te amo, sou grato, me perdoe, e sinto muito. Então, não preciso me preocupar em realmente estar sentindo o que eu estou falando. Vai chegar uma hora que verdadeiramente cada afirmação dessa eu vou sentir verdadeiramente. Mas como eu disse, te amo abrange tudo. Abrange tudo? Abrange tudo. É o abençoar. Abençoe a tudo e a todos. Todos os eventos, o que for, eu te abençoo. Pense isso e tu vai ver que já modifica interessante, as coisas. Olha só. Mas dentro do portal que você está falando, porque e se eu falo te amo numa situação qualquer, funciona? Não, né? Pelo pensamento funciona. Tu não pode chegar na pessoa e dizer eu te amo porque pode. Não, eu digo, para eu fazer essas 4 afirmações que você disse, eu posso fazer em qualquer situação? Em qualquer situação. Eu não preciso estar formando uma egrégora, um portal, alguma coisa como você está falando? Não, isso aqui eu posso fazer minha prática diária. Como o meu mantra. Eu pego essas 4 frases e vou... Usa uma frase, às vezes a pessoa tem uma afinidade com uma frase, aí vai usar aquela. Então, por exemplo, tu abriu o jornal ou está assistindo a televisão, aparece uma história e aquilo mexe contigo. Em cima daquela mexida, tu pensa, te amo, tu vai ver que muda. Você dilui, porque você vê uma tragédia, né? Você vê alguma coisa que não te agrada, então você pode neutralizar isso. Neutraliza isso, o teu sentimento. E essas frases que você acabou de citar estão na apostila? Estão no e-book gratuito. Tá, agora, Fernando, nós não temos aí, passa verbalmente o teu endereço. É fácil de gravar ou não? Porque nós não temos lettering aqui, né? Soubem.com. Soubem.com. Nossa, simples a beça. Soubem.com, tudo junto. www.soubem.com. E ali ele vai entrar onde? É no portal? Ali é uma página, é o portal do site, e tem um banner que diz Ho'oponopono. E tem uma sequência de outros assuntos. Então ele está dentro do portal? Tudo dentro do portal. Soubem.com. Nossa, mais fácil do que isso não tem jeito. E tudo acontece dentro do Soubem? Sim, porque no Soubem tu tem acesso aos fóruns. A gente agora tem 3 fóruns, todos relacionados a essa origem do Ho'oponopono. Que bacana, são 3. Fórum é discussão, né? Debate, né? Troca de ideias. Fórum de discussão e tudo mais. Sem discussão. Sem discussão, debate, mas todos os dias são níveis diferentes ou todo mundo participa? Não, todo mundo participa no sentido de postar, responder, colocar um depoimento. É um fórum nesse sentido, de postagem. Bacana. Fernando, estamos com 1 minuto ainda aí. Por favor, coloque de novo aí na tela, para anotar o endereço mais uma vez, só aquela parte de baixo. Que amanhã tem palestra gratuita, está aqui, Espaço Tom do Sol, sexta-feira. Que horas é essa palestra? 19 horas, 7 da noite. Os telefones estão aí, legíveis 98197196, é isso? É isso. E 3245-116, fácil, 48. 1636. 1636, é isso? Tá. Estou sem o óculos aqui. Eu estou mais perto. Você está mais próximo, né? Essa idade da mão curta aqui. Então amanhã seria muito interessante. Eu acho que, pelo que nós falamos hoje, seria muito interessante comparecer. O lugar é super aprazível, né? Bacana lá, vocês montaram. Quem sabe um dia nós vamos lá fazer algum evento lá também. E sábado e domingo, tenho certeza que muita gente vai se entusiasmar em fazer um workshop. E aí você vai estar investindo em você mesmo, né? Porque se você está assistindo hoje a gente é porque você quer se modificar. Quem é que não quer se modificar, né? E às vezes não tem ferramentas para isso, é impotente. E o que você falou hoje, para surpresa minha também, porque eu desconhecia a técnica, apesar dos seus inúmeros convites, né? Grego, entra aí, ó, venha participar. Nunca tem tempo para fazer isso, então tem que chegar o dia da gente se permitir. Então, fale as suas considerações finais para os nossos telespectadores aqui. Faça o seu convite. É o convite que tu fez para todos, porque é uma oportunidade, como tu disse, é um investimento em si. Claro. Nesse tempo e de conhecer pessoas que estão vibrando isso. Esse bem, é um bem para todos nós. Então, vocês perceberam que o Alex McAllister é um astral legal, né? É uma pessoa de bem consigo, então tá aí. Então, gente, obrigado, Alex. Muito grato, é uma satisfação. Você sempre será bem-vindo aqui. E para vocês eu deixo o meu fraterno abraço e o feliz sempre.
Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio André Patunas e esse é o programa Vida Inteligente. Lembrando a vocês que esta semana, agora neste sábado, viajo sábado e o evento é domingo, nós temos aí, o Fernando, coloca aí, por favor, vou estar em Vinhedo, sendo chefe de cerimonial não, como é que é o negócio aí? Mestre de cerimônias, nossa senhora, chefe de cerimonial, parece que eu estou no palácio ali. Mestre de cerimônias, vocês podem ver aí, vai ter um evento da Sociedade Brasileira de Obiose, o departamento de Vinhedo, e vamos estar lá aprendendo e fazendo a apresentação. Estão todos convidados da região, é um evento com beneficente, então seria um prazer receber vocês lá. E chamando a atenção também para, na semana seguinte, eu vou estar em Campinas, no departamento da SBE, ministrando o workshop Terapia dos Fractais. Está aqui também para você ver o endereço, onde você contata. Vai ser o dia inteiro, dia 1º de dezembro, um domingo, imperdível o trabalho para as pessoas da região. E finalizando, antes da gente começar o programa, eu estou convidando as pessoas para passarem o Réveillon, nossa, hoje eu estou bem. Passar o meu aniversário na Grécia. Eu pretendo fazer os meus 63 anos, passar na minha terra natal, e no dia do meu aniversário, dia 11 de maio, nós vamos estar desembarcando em Santorini. Então, eu criei um pacote, onde eu vou seguir isso aqui, e quem quiser me acompanhar, está aqui, entra no www.greciasempre.tv.br, que é o outro programa que eu tenho da Grécia Sempre, lá tem a programação, e tem os preços, tem as condições de pagamento, quem quiser, esteja com a gente lá para festejar. Vamos quebrar prato lá, tomar uso, tomar vinho grego, então vai ser uma grande festa. Vocês estão todos convidados. O preço é muito bom também. Bem, lembrando que hoje nós temos um assunto que há muito tempo eu tenho curiosidade. Eu não conheço absolutamente nada, eu vou aprender hoje. Muita gente, quando eu anunciei, quando eu fiz a mala direta, já conhece inclusive o nosso convidado de hoje, e eu espero que seja um programa muito agradável para vocês. Nós vamos falar sobre Ho'oponopono, acertei? Ho'oponopono. Ho'oponopono, esse aí, lembra do Papai Noel, vamos dizer, então fica mais fácil, não esqueça mais. Ho'oponopono, tanto aqui como é que se diz, na chamada, vocês perceberam que eu tirei um O, né? Esqueci ali, falei, não, agora já foi, não tem jeito de eu corrigir. Então está aqui o Alex McAllister, lá do Rio de Janeiro, né? Sim. Que está aqui e vai nos falar sobre essa técnica. É uma técnica, o que é isso? Prazer em recebê-lo aqui. Uma satisfação estar aqui contigo. Então, esteja em casa, então. Sim. O Ho'oponopono é um processo, uma técnica. Primeiro passo. O primeiro passo é o sentimento que a memória está gerando. No original, que eu dei uma olhada por cima, que eu fui ver ali o que era, Ho'oponopono. Correto. Entendeu? Falava-se muito de aprender a perdoar, tem alguma coisa a ver com isso? Sim, tudo. Tudo? Então preciso fazer isso aí porque eu não consigo perdoar. E eu digo isso em público, foi a primeira vez, eu sou transparente, eu faço de tudo, né? Mas é um bloqueio que eu tenho danado que eu não consigo. Tá. Mas esse bloqueio... Aquela lembrança do que alguém me aprontou, do que alguém me magoou, e eu não consigo transmutar isso. Pois é, mas o fato é que esse grego que julga, que se magoa, ele não é tu, não é a tua essência. Tá, então vamos lá, o que é isso? Vai ajudar muita gente que tem o mesmo problema que eu, assim, por exemplo. Sim, é entender que o ego, como a gente se apresenta perante as pessoas, é um veículo, e ele é neutro. Tá? Agora, o ego é composto de conjuntos de memórias, que são justamente aquilo que foi condicionado, são as crenças sobre eu sou assim. Então, é a maneira como a gente se apresenta, mas não é a gente. Então, a pessoa, quando ela se depara com uma situação de conflito, de dificuldade, a memória ali dentro, que está se apresentando como uma pessoa, imediatamente ela se magoa, no caso. Tá? Aí ela parte para quê? Para uma defesa em relação àquela dor. O Ho'oponopono é a consciência que isso aconteceu. Então, gerou aquele sentimento, a mágoa. Então, tu pensa, te amo, em relação àquele sentimento. Ao sentimento, não a pessoa que te magoou. Não precisa, não precisa. E só esse pensamento, te amo, já
alivia. Mesmo sendo da boca para fora, sem eu sentir isso? Mesmo sendo da boca para fora. É só pelo pensamento. Tá? Isso é importante. É porque te traz para o presente. E no presente tu tem acesso a tudo que tu és verdadeiramente. A tua essência. No Ho'oponopono a gente diz o eu superior. Sim, a supraconsciência. A palavra super... te orienta, te mostra. Então, porque, o que a memória faz? Quando alguém te incomoda, tu reage. Sem dúvida. É a memória que reage, não é? Isso aí... porque tem o símile aqui que já me faz reagir. Pois é. Então, quando tu dá esse tempo para olhar aquele sentimento, abençoá-lo através desse te amo, abre-se um espaço de quietude, onde, pela intuição, tu recebe a resposta. Aí que está a diferença entre reagir e responder. Tem razão, bom, você tem que ter uma técnica para isso, né? Porque você tem que ter um caminho para isso. O caminho é... E o Ho'oponopono, sim, ele dá esse caminho? Essa que ajuda, vamos dizer, a você, não é perdoar, não seria perdoar, quer dizer, eu pego o problema, repete isso aqui, quer dizer, alguém me magoou, ele me magoou. Sim. Então eu quero trabalhar isso, eu vou trabalhar o quê? O sentimento. O sentimento, a mágoa. Tá? A gente chama no Ho'oponopono uma memória, é uma crença que a pessoa tem sobre si, é uma memória, eu sou assim. E a pessoa vive de acordo com aquela crença. Então ela busca validação, aprovação daquela crença, eu sou assim. Então, esse eu que julga o outro é o que tem a emoção, o sentimento, a raiva, a culpa, o que seja. E o Ho'oponopono é justamente o processo de observar aquele sentimento e aplicar uma frase em cima. Você falou agora há pouco, isso é importante, porque nós somos espelhos um do outro, né? Sim. O que eu vejo de defeito em você, entre aspas, na verdade é uma coisa que está em mim e que eu estou identificando através de você. Sim, mas não que tu necessariamente tenha aquela índole ou aquele... assim, a vontade de roubar alguma coisa, é diferente. O que tu tens em ti, que está no outro, é essa memória que julga, é a capacidade de julgar das memórias. Tá? Da onde você traria essa memória? O que seria memória ancestral? Seria memória celular? Que tipo de memória? Todas as memórias elas são construídas, incutidas na gente, na nossa formação, através de trauma, condicionamento, educação, cultura. Então, até, digamos, 7 anos de idade, nós somos bombardeados, essencialmente, por toda uma série de coisas. Que a gente não pode fazer nada porque a gente ainda é um aprendiz, né? E aprendemos o quê? Como ver esse mundo. Então, a gente começa a desenvolver uma faixa de percepção. E essa percepção, ela é consequência das memórias. Tá? Sim, e nessa fase que você está falando, foi bom você falar nessa primeira fase, nos empurram de tudo ali. A gente não tem condição ainda de ter o livre-arbítrio, digamos assim. Pois é. Você acha que isso é um dos fatores que desencadeia todos esses problemas futuros? Sim, porque através da dor, do trauma, da imposição inconsciente, né, dos nossos pais ou pessoas em nossa volta, a gente desenvolve defesas. Sem dúvida. Tá? E essas defesas estão registradas nessas memórias. Então, a memória que tu acredita que é tu, ela não quer vivenciar novamente aquela dor. Então, os bloqueios, né? Os bloqueios, o que seja. Então, fica guardado. O corpo também é memória e está registrado no corpo isso. Então, a defesa é essa. Não quero sentir a dor. Então, tem toda uma série de artifícios que as memórias utilizam para justamente evitar essa dor. E chega um ponto onde começa a apelar para química, cigarro, bebida. Aí deriva para os vícios, deriva para uma série de coisas. Que alivia essa dor de se ver ou daquela forma. Ou maquia essa dor, né? Maquia, essa é uma boa palavra. E essa o Ho'oponopono. Ele, até no fim do programa, eu vou saber soletrar. É uma palavra de origem grega. Tá? É mesmo? Já ficou mais fácil, né? Eu quero saber. Então,
O foco é, então, em cima das memórias? Sim, totalmente. Totalmente, então. Primeiro, não ele, não vou olhar a figura dele lá como ele magoou. Porque se tu olhar para ele, vai trazer toda uma série de recordações. Vai potencializar aquilo que eu estou sentindo. Aí qualquer outra situação vai reagir da mesma forma, porque é um padrão e ele é circular e ele busca se sustentar através do quê? Da emoção. Memória, o alimento das memórias é justamente as emoções. A gente diz sentimentos, né? Aí eu vou trabalhar as minhas memórias. Vamos pela ordem, então. Primeiro, então, nós falamos, o primeiro trabalho é observar o sentimento. Observar o sentimento. E depois, a sequência disso, vamos dizer, dentro da técnica. Aplicar o te amo. São 4 frases, tá? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Tá? São as frases. Mas o te amo, ele abrange tudo. Tá? Há situações onde a pessoa vai realmente pensar, me perdoe. Tá? Aí a gente tem um e-book que é gratuito, que a pessoa baixa e tem toda explicação em relação... tem um e-book que vocês fornecem, tá? A pessoa baixa lá no site e pode ter uma explicação mais... sobre isso, sobre a técnica em si. Sobre a técnica em si. Vamos voltar lá para o começo ali. Você falou, eu acho interessante isso, para a gente bater um papo a respeito. Do 0 até os 7 anos, que quando nos enchem de verdades, né? Verdades que não são nossas. Não. Um monte de verdades. E hoje de manhã eu estava falando ainda no meu programa ali, no Interativo, para a gente se desvencilhar disso depois é uma dificuldade, porque aí já estamos crescendo, já começamos a ter livre-arbítrio, né? Relativo ainda, e a gente vem com essa tranqueirada, que é o termo certo, até os dias de hoje, digamos assim. Sim. E são coisas que eu chamo de cristalizadas, já estão tão impregnadas na gente, que a gente tem que começar a trabalhar isso. Como é que você... claro que você não vai ensinar técnica hoje aqui no programa, mas como é que você trabalha o Ho'oponopono? Ele trabalha esse aspecto de limpar tudo aquilo que não é meu. Porque eu digo, qual é a verdade do McAllister? Qual é a verdade do Eustáquio? A verdade, a nossa verdade, a verdade verdadeira é tudo aquilo que nós vivenciamos, nós tocamos, nós cheiramos, nós experimentamos, não que os outros nos impuseram. Sim. Então, qual é o caminho que você faz para descristalizar essas coisas que estão lá? Imagina uma roupa encardida demais e que você tem que tirar pouco a pouco. Em primeiro lugar, é se desidentificar com tudo isso aí que tu falou, que são esses conceitos de si e que nós dizemos serem memórias. Sim. Tá? Que são as crenças sobre nós mesmos. Então, essas crenças, essas memórias estão sempre julgando tudo, categorizando na dualidade. Isso é bom, isso é ruim. Isso é da luz, isso é da sombra. Então, quando tu escolhe isso ou aquilo como sendo bom para ti, tu está comprando uma história. Sim. Tá? Mas na dualidade. Então, o Ho'oponopono, o que acontece? Quando tu vê algo e vem o julgamento, tem um sentimento acompanhando, que foi desenvolvido no Havaí, da tradição havaiana, e a palavra em si significa tornar certo, colocar no prumo, endireitar o caminho da pessoa. Esse que é o significado da palavra. Da palavra, em havaiano, em havaiano, o nome é havaiano. Não tem similaridade, vamos dizer. Se você fosse traduzir, não teria uma tradução para a nossa língua. Não, é justamente essa isso que eu falei. Essa técnica é conhecida dessa forma. Dessa forma. Tornar certo, colocar no prumo. Tá, vamos desde o começo. Como é que começou isso aí? Quem descobriu? Como é que foram? Você falou que é uma técnica desenvolvida no Havaí, né? Sim. Então, como é que isso surgiu? Antigamente no Havaí, qualquer desavença familiar, problemas de grupos de pessoas, havia um mediador, um xamã de nome Kahuna, era o Kahuna, e ele é que fazia com que as pessoas tivessem um diálogo entre si e ele mediava para não haver desavença, briga, o que seja, para chegar num consenso que era o melhor para todos ali. Desentendimento familiar, de qualquer ordem. Qualquer ordem. Então, o Kahuna, sendo uma pessoa respeitada dentro da comunidade, ele conduzia essa terapia, né? E é interessante como
E daí, como é que isso começou a desenvolver, vamos dizer? E como é que isso se tornou público, era uma coisa meio que doméstica, né? No que consiste a terapia, o Ho'oponopono? Pois é. No que consiste? Qual é a diferenciação com as outras técnicas que tem, vamos dizer? Bom, este Ho'oponopono que a gente ensina, pratica, Sim. É diferente desse Ho'oponopono original. Do original, tá? Do original. Porque a pessoa que desenvolveu esse Ho'oponopono, o nome dela era Morna Simeona. Ela era uma massoterapeuta e kahuna dentro dessa tradição filosófica. Esses são os kahunas, os conhecidos kahunas, Os são descendentes deles, né? Sim, Tá. sim. São realmente nativos e tinham essa maneira de trabalhar problemas, tratar as pessoas. Sim, interessante. O mediador familiar, vamos dizer. E a Morna, ela teve a grande sacação de que não era uma questão exterior, não era lá fora que deveria ser tratado, e sim o interior. Que o lá fora é um reflexo do interior da pessoa. Sim. Então, a partir daquele momento, ela criou esse Ho'oponopono, que é onde a pessoa ela se olha, interioriza, percebe o sentimento que está acontecendo e trabalha em cima desse sentimento. Mas ela modificou a técnica dos kahunas, vamos dizer. Original. Qual era o original que você me disse? É que o kahuna chegava na casa das pessoas e mediava através de conversas. Sim, essas sim. coisas. É uma terapia. Exato. E qual foi o diferencial dela? Para a gente entender só. Que ela reparou, digamos, a pessoa está tendo um problema. Sim. Um conflito com outra pessoa. Sim. Tem algo nela que está julgando o outro. Tá. Aí já está ficando. Tá. Então, isso que existe na pessoa que julga o outro, também está no outro.